Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito de algo muito importante. Eu quero falar sobre esse objeto aqui. Esse objeto aqui. Eu vou até usá-lo como meu... Ajeita aí, Leandro. Hoje vai ser meu púlpito. Esse móvel aqui, irmãos, eu creio que é um dos principais móveis de uma residência. Eu participei durante 10 anos de um projeto missionário chamado Asas de Socorro, e a gente prestava assistência médica, dentária e evangelística em lugares de difícil acesso aqui no Brasil. Todo esse norte, do Tocantins para frente, eu conheci. Os lugares mais remotos, mais distantes dessa nação, eu conheci. Certa vez eu fui até Macapá. De Macapá eles nos colocaram num avião e nós fomos até o Oiapoque, aquela pontinha do estado do Amapá. Entramos em uma canoa chamada, que eles chamam lá de voadeira, e andamos por 4 horas dentro de um canal, dentro de um rio, até chegarmos em uma tribo indígena. E ali nós passamos uma semana, 10 dias, prestando serviços comunitários para aqueles povos ali. Fiz isso durante 10 anos. Parte eu morava lá em Goiás, e depois, quando eu voltei aqui para Barretos, ainda viajei mais uns 2 anos. E nos lugares mais remotos que eu já fui, irmãos, eu já vi e fiquei nesses dias abrigado, hospedado, em cada tipo de casa que você talvez não tenha noção. E ali, uma coisa eu notei nessas residências: muitas delas, ou praticamente todas elas, não tinham energia elétrica, não tinham banheiro, não tinham televisão, não tinham armários na cozinha, e muitas delas não tinham nem cama, porque lá para o norte do país eles não têm muito hábito de terem camas, eles dormem muito em redes. Mas em todas elas, irmãos, sem exceção, esse móvel aqui existia em todas elas. Em todas, em todas. Eu não fui em uma casa daquelas de pau, de barro, onde ficamos hospedados, de palha. Todas elas tinham uma mesa. Às vezes bem rústicas, feito com um pedaço de madeira e troncos amarrados com cipó. Jogava-se uma toalhinha velha em cima, colocava-se um pratinho de alumínio, uma canequinha de latinha de massa de tomate, com uma alcinha feita de lata também, e ali eram servidas as refeições. Mas em todas elas, sem exceção, sempre tinham uma mesa. A Bíblia, do começo ao fim, praticamente em quase todos os livros da Bíblia, em alguns você talvez não vai encontrar, alguns livros mais curtos, mas em quase todos os livros da Bíblia, você vai encontrar esse móvel aqui. Você vai encontrar a palavra de Deus fazendo menção de uma mesa. E quando a Bíblia fala sobre mesa, ela está se referindo principalmente a 2 aspectos. Mesa, na palavra de Deus, de uma maneira especial, ela se refere a 2 coisas principais: alimentação e comunhão. Jesus, nós vamos ver alguns textos aqui da palavra. Muitas vezes Jesus, para ensinar os seus discípulos, ele se sentava à mesa. Muitas vezes, para ter comunhão com as pessoas, Jesus se sentava a uma mesa. Muitas vezes, para ensinar as pessoas, Jesus se assentava em uma mesa junto com elas. A mesa é um objeto muito especial. Aqui você pode se alimentar,
Aqui você pode sentar e ter um período gostoso de relacionamento, de comunhão. É um objeto fantástico. O seu quarto, a sua cama, é um lugar privado seu. São poucas pessoas que você leva para dentro do seu quarto. São poucas pessoas que têm acesso à sua cama. Mas provavelmente, ou com toda certeza, a sua mesa é o lugar mais popular da sua casa. Não há lugar nenhum na sua casa mais popular do que a mesa da sua casa. Não é nem a sua sala de estar, não é nem a sala de visita que nós chamamos, né? Que na verdade a sala de visita quase não recebe visita, porque as visitas nós recebemos no lugar na nossa casa onde se tem uma mesa. É em volta da mesa que nós compartilhamos, é em volta da mesa que nós nos alimentamos fisicamente, é em volta da mesa que nós solucionamos as situações familiares, é em volta da mesa que nós cuidamos de determinados tipos de problema e administramos as coisas difíceis da nossa casa. Por isso, eu quero que você preste bastante atenção, porque isso pode ser um instrumento para trazer vida dentro da sua casa. Mas eu quero te mostrar também que pode ser um instrumento para trazer morte dentro da sua casa. Daqui a pouco você vai entender por quê. Mas vamos lá. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Eu quero mostrar nos 4 evangelhos, um versículo apenas em cada um dos evangelhos, aonde a Bíblia menciona Mateus capítulo 9. Se quiser colocar no telão, pode colocar, por gentileza. Mateus capítulo 9. Versículo 10. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos dos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Como eu te falei, Jesus, ele, em muitas passagens, enquanto ele não estava na rua, enquanto ele não estava nas praças, enquanto ele não estava no templo, enquanto ele estava nas casas, você sempre vai ver essa expressão agora, a mesa. Nós estamos longe ainda dentro do nosso plano de leitura bíblica, mas quando chegar a época, eu acredito que isso vai ser lá depois do segundo semestre, que nós iremos chegar no Novo Testamento, comece a prestar atenção sobre a expressão mesa, ou desde já, você começa a prestar atenção que você vai encontrar por várias vezes a mesa aparecendo no Velho Testamento. Então Jesus, ele recebia as pessoas em uma mesa. Marcos, capítulo 2, Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram um grande número e também os seguiam. Jesus era um homem que gostava de relacionamentos. E Jesus era um homem que gostava de tomar refeições dentro das casas. Jesus gostava de usar esse momento, usar a mesa, não só para ensinar, mas para comer. Algumas ocasiões chegaram a chamar ele até de glutão. Mas vamos seguindo aqui. Vamos para Lucas capítulo 7. Quero mostrar um texto em cada evangelho. Não dá para mostrar todos os textos, né? São muitos.
Mas Lucas capítulo 7, versículo 49. Lucas 7, 49. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Então nós percebemos aqui que Jesus estava sentado à mesa com as pessoas, Jesus estava se alimentando, só que ao mesmo tempo que ele se alimentava, ele estava ensinando. A mesa é uma ótima oportunidade que nós temos para repartir não só o pão, mas repartimos também aquilo que está no nosso espírito. Vamos para João, capítulo 12, Evangelho de João, capítulo 12. Versículo 2, João capítulo 12, versículo 2. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Como Jesus gostava de uma mesa. Como ele tinha prazer em estar com as pessoas em uma mesa. Porque a mesa fala de um lugar de alimento e a mesa fala de um lugar de comunhão. Nós estamos começando um ano, irmãos. Nunca se falou tanto, nunca se ensinou tanto, nunca se mostrou tanto a respeito da importância de uma boa alimentação. Uma vez eu vi uma palestra, uma pessoa dizendo, e ele falava assim, que nós somos resultado daquilo que nós comemos, fisicamente dizendo. Nós somos frutos daquilo que nós comemos. O que nós comemos, o que nós nos alimentamos, vai refletir diretamente no nosso corpo. E nós somos também frutos daquilo que nós nos alimentamos espiritualmente. Todos estão querendo viver de uma maneira saudável. E para que vivamos de uma maneira saudável, precisamos ter uma alimentação saudável. Por mais que de vez em quando possamos comer algumas coisas triviais, por mais que de vez em quando podemos comer algumas coisas que chamamos de besteira, nós entendemos que precisamos de uma alimentação correta. Entendemos que precisamos de uma alimentação saudável, baseada em verduras, em legumes, cereais, vitaminas, frutas, proteínas, dose certa de carboidrato e assim por diante. Não sou nutricionista para ensinar essas coisas. Talvez tenha gente aqui muito melhor do que eu para falar sobre isso. Mas não é sobre isso essencialmente que eu quero dizer. Eu quero mostrar para você que assim como nós precisamos ter uma alimentação saudável no nosso corpo, nós também precisamos entender que temos que ter uma alimentação saudável para o nosso espírito. O grande problema, irmãos, é que muitas vezes nós sentamos à mesa e nós não aproveitamos a oportunidade daquilo que estamos tendo à nossa volta. Porque quando sentamos à mesa espiritual, quando nós sentamos à mesa com pessoas, às vezes para comer o material, como Jesus fazia, nós também temos a oportunidade de nos alimentarmos espiritualmente. E a Bíblia nos alerta sobre a importância desses alimentos, irmãos. A Bíblia nos fala sobre princípios que vão trazer a paz, princípios que vão trazer a alegria, princípios que vão trazer a felicidade no coração. O Elson falou aqui agora há pouco e perguntou, quem quer ser próspero? Muitas pessoas querem ser prósperas. Eu quero fazer uma outra pergunta aqui. Quem quer ser feliz aqui nessa terra? Quem quer ser feliz? Você não levantou a mão, talvez é porque você
está com preguiça ou alguma coisa, porque eu não acredito que ninguém queira ser feliz, a não ser que você diz, não pastor, eu já sou feliz. Então quem já é feliz e quer continuar sendo feliz, e quem não é quer ser feliz, fala eu. Pronto, todos nós. A Bíblia dá um segredo, a Bíblia dá uma receita. Vamos lá, dentre elas, vou te dar uma básica, muito conhecida. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 1. Salmo de número 1. Olha o que a Bíblia diz. No Salmo de número 1. No meiozinho da sua Bíblia. Abriu a Bíblia no meio e você cai em Salmos. Ele começa dizendo assim, o salmista começa dizendo assim: bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa feliz. Bem-aventurado o homem, bem-aventurado a mulher, bem-aventurado o jovem, bem-aventurado a criança, bem-aventurado o adolescente, bem-aventurado, feliz o homem. E ele dá 3 coisas aqui, ele fala sobre 3 coisas. Primeiro, que não anda no conselho dos ímpios. É muito importante você diferenciar, e eu quero esclarecer isso para você nessa noite, para que você possa entender. A Bíblia trata, ela se refere a 2 coisas que às vezes nós temos dificuldades e misturamos elas. Uma coisa, a Bíblia fala a respeito do ímpio. E algumas vezes você vai ver a Bíblia falando sobre o incrédulo. Nós pensamos que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. O ímpio é aquela pessoa que não teme a Deus, que não anda nos caminhos de Deus, que não caminha na vontade de Deus, que não segue Jesus, que não teve a sua vida transformada. Esse, a Bíblia chama ele de ímpio. O incrédulo é aquele que não crê. Não é o que não está na igreja, não é aquele que não conhece Jesus, mas aquele que deixou com que a incredulidade entrasse no coração dele, em alguma área da vida. O Elcio falou sobre finanças. Tem pessoas que são incrédulos nessa parte. Tem pessoas que são incrédulos com relação à cura física. Ele não consegue crer que Deus o cura. Tem pessoas que são incrédulas, mesmo estando na igreja, mesmo conhecendo a palavra, mesmo depois de terem aceitado Jesus, eles têm dificuldade de crer que Deus vai salvar determinadas pessoas da família dela por causa de determinados tipos de problema que enfrentam. Incrédulo. O incrédulo é aquele que não tem fé. Então, o primeiro princípio que a Bíblia nos ensina: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Queridos, o mundo aí fora está cheio de conselhos para nos dar. São conselhos dos ímpios, conselhos segundo os preceitos dos homens, princípios sobre a vida, conselhos sobre casamento, conselhos sobre negócios, conselho sobre tantas áreas da vida. A Bíblia fala que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Nós estamos no mundo, irmãos, mas nós não somos desse mundo. Jesus veio até essa terra. A Bíblia diz que ele se fez carne, mas ele nunca foi carnal. Ele sempre disse: a minha pátria, a minha terra não é aqui. A minha pátria, a minha nação é a nação celestial. Então, primeira coisa que nós precisamos entender, que nós não precisamos andar no conselho dos ímpios. Segunda coisa que ele fala: não se detém no caminho dos pecadores. Se deter no caminho fala de parar e conviver. É aquela pessoa que estava caminhando, se encontrou com os pecadores, começou um relacionamento com os pecadores,
e a vida dela parou. Ela estava bem, ela estava firme, ela estava andando direitinho, mas um dia ela se encontrou, no caminho dela, ela se encontrou com pecadores, porque o problema não é se encontrar, o problema é se deter, é se deixar parar. Esse é o problema. O tempo todo nós estamos vivendo e andando no meio de pecadores. Ainda que também nós, porque aqui a expressão pecadores, pastor, então significa que nós somos um povo santo, nós não temos pecado? Não estou dizendo isso. Quero que você entenda que todos nós aqui somos pecadores. Mas a Bíblia faz uma distinção entre aquele que peca e aquele que vive na prática do pecado. Não sei se você consegue me entender. Quando aqui está falando sobre pecadores, a Bíblia está se referindo àqueles que vivem a prática diária, a vida constante, que não foram libertos do pecado. Aqui tem pessoas que sabem, por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem sabe cozinhar? Quem sabe cozinhar? Levanta a mão. Eu sei cozinhar. Agora você pergunta para mim, Eric, você é cozinheiro? Não. Eu sei cozinhar. Eu sei fazer um arroz, eu sei fazer um feijão, eu sei fritar um bife, eu sei fritar um ovo, fazer um omelete, fazer uma macarronada. Eu sei fazer, irmão. Não aperta muito não, que já está parando por aí já. Eu sei fazer um miojo. Entendeu? Mas você perguntar, Eric, você é cozinheiro? Eu vou falar, não, eu não sou cozinheiro. Então há uma diferença entre saber cozinhar e ser cozinheiro. Ser cozinheiro fala de prática. Você perguntar para mim, você sabe fazer pão? Eu falo, sei fazer pão. Você é padeiro? Não. Eu tenho uma maquininha lá em casa assim, que você põe os ingredientes, aperta os botãozinhos, ela programa, ela faz pão, no outro dia está quentinho de manhã. Mas eu sei fazer pão, mas eu não sou padeiro. Então, segundo conselho, para nós não nos determos no caminho dos pecadores. E o terceiro diz assim, o segredo para ser feliz. Você quer ser feliz em 2018? Coloca isso em prática na sua vida, que você vai ver que a felicidade vai encontrar lugar dentro da sua casa. Terceiro, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu fui no dicionário bíblico procurar o que significa escarnecedor. E olha que interessante. A palavra escarnecedor, ela vem de escarnecer. Escarnecer significa ridicularizar, tratar com desdém, humilhar, rebaixar. Você está em Salmo 1, volta um pouquinho só para trás em Jó capítulo 36. Deixa eu te mostrar algo e nós já vamos voltar lá para Salmo 1. Jó 36, versículo 18. Olha o versículo 18 que diz assim: guarda-te, pois, que a ira não te induza ao quê? Escarnecer, nem te desvie a grande quantia do resgate. Volta lá para o Salmo 1. Cuidado para que na hora da ira você não venha a escarnecer, zombar, ridicularizar, menosprezar, tratar com desdém, humilhar as pessoas. Sabe qual tem sido o problema de muitas famílias, irmãos? Sabe qual tem sido o problema de muitos jovens? Porque nós podemos ter 3 tipos de alimentos sobre essa mesa aqui. Nós podemos ter um alimento saudável, balanceado,
rico em vitaminas, proteínas e tudo que você pode imaginar que o nosso corpo precisa. Maravilhoso. Nós podemos ter aqui um alimento trivial, que não vai te enriquecer, talvez se você comer de vez em quando, não vai te matar. Ninguém pode viver uma vida comendo miojo, irmãos. Mas se você comer um miojo de vez em quando, não vai te matar. Ninguém pode viver uma vida comendo sanduíche. Mas se você comer um sanduíche de vez em quando, não vai te matar. Ninguém pode ficar comendo pizza, viver de comendo pizza, mas se você comer uma pizza de vez em quando, não vai te matar. São alimentos triviais, que nós chamamos de besteiras. Você deixa os seus filhos comerem um pacote de bolacha, mas você não deixa ele ficar comendo só bolacha. É ou não é? Você deixa ele comer um pacote de salgadinho, mas você não deixa ele viver só de salgadinho, porque você sabe que o uso daquilo vai produzir um malefício muito grande para o corpo. Então você pode ter um alimento saudável, você pode ter um alimento trivial, e você pode ter um veneno aqui na sua mesa. O grande problema de muitas famílias, irmãos, é que quando elas se sentam à mesa, elas se sentam para se envenenar. Elas se sentam para contaminar. As conversas, os tipos de assunto. Porque todas as vezes que você vê alguém sentando com Jesus, todos saíam alimentados. Irmãos, quando alguém for na sua casa, quando alguém sentar na sua mesa, essa pessoa precisa sair alimentada, e ela não pode sair envenenada. Por isso, nós temos que cuidar com o tipo de alimento que nós passamos para os outros. Vamos lá para Filipenses capítulo 4. Olha aqui o que diz Filipenses. Olha aqui o que nós precisamos servir. Se você quer ter um 2018, nós estamos ainda no começo do ano, posso dizer assim. Se você quer ter um começo do ano, um 2018 diferente, mude o cardápio espiritual da sua mesa. Mude a linguagem da sua casa. Mude o tipo de assunto. Mude o tipo de conversa. Se a conversa é para humilhar, se a conversa é para rebaixar, se a conversa é para menosprezar, se a conversa é para tratar com desdém, arranca isso do cardápio da sua casa. Porque muitas vezes nós estamos sentando na mesa, irmãos, e nós estamos sentando para nos envenenar. Ninguém pode sentar comigo, querido, e sair pior do que sentou. Alguém vai conversar, chega lá na casa do Ricardo, da Carol. Por mais que ele chegue com um problema, por mais que ele chegue triste, ele precisa sair de lá alegre. Talvez se ele chegou incrédulo, ele vai ter que sair crente. Ele chegou fraco, ele vai sair forte. Por quê? Porque o Ricardo e a Carol vão dar para eles alimento. Alimento. Todas as pessoas que sentavam com Jesus, elas eram alimentadas. O ano de 2017, comecinho de 18, foi um ano, talvez 17, foi um dos anos que eu mais dei gabinete nessa igreja. Pastor Gerry, os demais pastores, eu faço visita, eu vou em algumas casas, mas a maioria dos meus atendimentos é aqui feito no gabinete, aqui no escritório. Não houve um caso, não houve ninguém que tenha sentado comigo
e ela tenha saído mais fraca do que ela entrou. Todos eu procuro alimentar. Porque se alguém vem conversar comigo, irmãos, e ela sai mais desanimada, ela sai mais triste, ela sai mais frustrada, ela sai decepcionada, se aquilo que eu falo distanciam as pessoas, se aquilo que eu falo leva as pessoas para fora da igreja, se aquilo que eu falo leva pessoas para entrar em conflito com pessoas, eu não estou alimentando-as, eu estou envenenando-as. Se você quer ter um 2018 abençoado, querido, cuide daquilo que você coloca na mesa na sua casa. Cuide das suas rodas. Porque não adianta, irmãos, todos nós, é inevitável. O ser humano é assim. Nós estamos aqui num grupo, talvez, aqui com certeza nessa noite tem mais de 600 pessoas. Aqui dentro tem as rodas, irmãos, é normal, é natural. Ninguém consegue se relacionar com 600 pessoas ao mesmo tempo. Todo mundo aqui tem as suas rodas. Eu quero te perguntar, o que vocês comem quando vocês estão nas suas rodas? O que vocês comem lá? Os jovens têm suas rodas. Alguns usam o termo panela, alguns usam o termo grupinho. Irmãos, queremos tampar o sol com a peneira. O ser humano é assim, você não consegue se relacionar com muita gente. Você tem um grupo que frequenta mais a sua casa. Pare e pensa, você vai ver, fulano, filho, a gente sempre está junto. É normal isso. E o grande problema é nessas rodas de intimidade que nós temos, porque quando nós nos sentimos na liberdade, é que nós expomos mais quem nós somos. E muitas vezes é nessas rodas que, em vez de nós nos alimentarmos, nós estamos nos envenenando mutuamente. Porque se o que eu dou para Noádia faz com que a Noádia se afaste do Pedro, eu não estou alimentando ela, eu estou envenenando ela. Olha o que diz Filipenses. Filipenses capítulo 4. Já estou quase terminando já, irmãos. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Olha que lindo, irmãos. Olha que lindo. Olha o conselho de Paulo para a igreja de Filipenses, de Filipos. Versículo 8. Finalmente, irmãos. Ou seja, deixa eu dar para vocês aqui o resumo. Quando se fala finalmente, seria assim, olha, para encerrar. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor pela palavra linda e poderosa dele? Tudo que é puro, tudo que é amável, cuidado com as suas rodas, cuidado com os seus grupos. O que anda rodando nos seus grupos aí? O que anda rodando nos grupos? Ó, estão descendo o telão ali, ó. Sobe ele lá. Deixa ele quietinho então. Você não presta atenção para lá. Não mexam, deixa do jeito que está. Olhe para mim. O que está rolando nos grupos, irmãos? Você tem o grupo dos irmãos e tem o grupo dos ímpios.
Você tem o grupo dos irmãos e tem o grupo dos pecadores. No grupo dos irmãos rola versículo bíblico. No grupo dos ímpios roda vídeo de pornografia. De vez em quando escapa o grupo e manda no grupo errado. Já pensou? Chega um vídeo pornográfico vindo de você. O que você vai explicar? Foi engano? Claro que foi engano. O que roda? O que roda nos grupos, irmãos? O que roda? Quais são as coisas que têm acontecido? O que nós temos nos alimentado mutuamente? O que nós temos feito para nos alimentar? O que nós temos feito? Que tipo de alimento nós temos dado um para o outro? Que tipo de alimento nós temos servido na nossa mesa? Que tipo de alimento nós temos servido, irmãos? Se queremos um 2018 diferente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Que isso seja a verdade no nosso coração, irmãos. Que isso seja o alimento na nossa mesa em 2018. Que esse seja o alimento em 2018 na nossa mesa e na nossa casa. Amém? Tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, vamos nos alimentar. Alguém senta com você, essa pessoa precisa se alimentar. Amém? Quer dar um blackout, Kleberson, e começar de novo? Não deu? Está com problema aí? Tá jóia. Deixa a luz aí. Tudo que é respeitável. Amém? São essas coisas que nós precisamos ter na nossa mesa, irmãos. Eu tenho algo comigo. Não há ninguém que se assente comigo na mesa que não vá ser alimentado. Os nossos assuntos não podem separar pessoas. As nossas conversas não podem desanimar pessoas. As nossas conversas não podem levar as pessoas para fora da igreja. Não, irmãos. Não. As nossas conversas precisam unir. Eu não vim aqui para trazer maldição. Nós viemos aqui para abençoar em nome de Jesus. Nós somos instrumentos para abençoar pessoas. Sirva um alimento saudável. E eu vou te dar um conselho. Se for necessário, se você não puder mudar a roda, saia dela. Saia dela. Porque às vezes você não consegue mudar a roda. Então saia da roda. Você não consegue mudar o grupo. Então saia do grupo. Porque senão o seu coração vai se contaminar. E você vai perder a saúde espiritual que Deus tem para mim e tem para você. Amém? Tenha uma mesa saudável e abençoada na sua casa. Irmãos, nós temos aqui uma mesa, um cardápio variadíssimo. Quer falar de pessoas? Vamos falar.
Vamos falar de quem? Vamos falar de Paulo, vamos falar de Moisés, vamos falar de Elias, vamos falar dos profetas. Quer falar de gente? Vamos falar de gente aqui da Bíblia, irmão. Vamos falar de gente aqui da Bíblia. Vamos falar de Pedro. Vamos falar de Samuel, de Elias, dos profetas, dos apóstolos. Vamos falar de Jesus. Vamos falar de Deus, do Espírito Santo, da obra de Deus. Vamos encher o nosso coração e enchermos a nossa boca disso. Amém? E assim, nós não estaremos só trazendo saúde para nós, mas nós estaremos trazendo saúde para as pessoas que estão à nossa volta. Amém? Para que você seja a casa favorita de Deus, irmão. Eu pedi para os irmãos do louvor prepararem essa canção. Pode vir o pessoal da equipe de louvor. Irmãos, você já viu pessoas que você tem prazer de estar com elas? Já viu pessoas que você tem vontade de estar com elas? E você já viu pessoas que às vezes você não tem vontade de estar com ela? Você não tem prazer de estar com ela? Você não tem prazer. Que isso não possa ser uma realidade conosco e o Senhor. Eu quero ser sua casa favorita. Eu quero ser o seu altar. Eu quero ser este lugar onde você gosta de estar. Vamos começar 2018, irmãos, nos entregando. Vamos começar 2018 nos alimentando da palavra, nos alimentando das coisas de Deus. Vamos começar. Vamos tirar do nosso coração a fofoca, a maledicência, o que rebaixa pessoas, o que humilha pessoas. Não, eu não fui chamado para rebaixar ninguém, irmãos. Eu fui chamado para tirar as pessoas do chão e não para jogar ninguém no chão. É para isso que nós somos chamados. Amém? Que esse ano seja um ano que na minha mesa, que na sua mesa, tenha alimentos saudáveis. Quem sentar com você, eu quero declarar que quem sentar com você vai sair abençoado. Sexta-feira chegou um casal de outra cidade lá em casa. Chegaram lá, saíram depois do trabalho, falou: pastor, posso ir? Posso. Chegaram lá 10:30 da noite. Chegaram, foram sair quase 1h da manhã. Maior crise conjugal. No outro dia, ele me manda uma mensagem dizendo assim: pastor, você não tem ideia do passo gigantesco que nós demos no nosso relacionamento. Mas já pensou, você chega lá e a hora que ele começa a abrir os problemas dele, fala assim: ih, meu filho, você está passando isso? Eu vou te contar aqui que eu estou passando com essa mulher aqui, que você vai ver, você vai ficar com dó de nós. O cara ia pôr a mão na cabeça assim: danou. Onde é que eu vim amarrar meu burro aqui? Hoje eu vou sair de barriga vazia aqui. Não, querido. As pessoas precisam vir e elas precisam se alimentar. Elas precisam sair fortalecidas. Foi lá na sua casa. Tem dia que a gente come umas coisas triviais, né? Jovens, vocês sentam para comer um lanche, para comer uma pizza, para sair de noite, final de semana, beleza. A gente come umas coisas triviais, tem dia, você senta na mesa, fala de futebol, fala de política, fala de sol, fala de lua, fala de internet, fala de computação, fala de tecnologia, fala um monte de coisa.
de assunto. Não tem problema você falar algumas coisas triviais, faz parte da vida, irmãos. Mas eu tenho certeza que quando se trata de físico, de coisa material, se alguém falar assim, não, tem esse hambúrguer aqui, mas a carne está estragada, mas pode comer. Você fala assim, você está doido? Eu vou comer um hambúrguer de carne estragada? Você está louco? Faça isso nunca. Assim também é no nosso espírito, irmão. Vamos comer comida saudável. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Amém? Seja isso que ocupe o nosso pensamento. Se ocupar o seu pensamento, vai ocupar também o seu coração. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos terminar essa noite adorando o Senhor e dizendo a Ele: ah, Senhor, eu quero ser este lugar. Eu quero ser este lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser a sua casa favorita, Senhor. Eu quero ser o teu altar. Que 2018, na mesa da sua casa, tenha um alimento saudável. Que você vai ser uma fonte inesgotável da palavra de Deus para alimentar pessoas. Não vai ter ninguém que vai chegar perto de você. Se chegou desanimado, vai sair animado. Se chegou triste, vai sair alegre. Se chegou doente, vai sair curado. Se chegou cansado, vai sair forte. Porque eu quero declarar que cada um de nós aqui, na minha mesa, na sua mesa, em cada lar aqui, nós teremos alimento para dar para essas pessoas. Em o nome do Senhor Jesus. Assim como nós estamos preocupados em dar comida para as pessoas aqui no restaurante, nós também estamos preocupados em dar um alimento para a alma e para o espírito delas. Por isso nós temos levado a palavra de Deus todos os dias. Por isso nós temos orado todos os dias e abençoado e ministrado a palavra todos os dias para elas. Elas não podem chegar aqui e comer uma comida estragada, irmãos. Elas já estão fracas, já estão desnutridas. Imagina se nós servimos para elas um arroz azedo, um feijão azedo, uma carne estragada, podre. Nós iremos matá-las? Não. Nós temos que servir uma comida saudável. Espiritualmente também é a mesma coisa. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Pode colocar a letra da canção também. Aleluia. Que faça dessa canção a sua oração nessa noite. Você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser teu altar. Nós vamos cantar mais uma vez. Deixa eu te falar uma coisa. Todos nós estamos sujeitos a isso.
dia que eu estava meditando sobre isso, irmão, você acha que Deus não falou comigo isso? Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei que quantas vezes lá em casa coisas estragaram lá dentro da minha casa, na geladeira. Quantas vezes eu tive que jogar uma comida, um queijo, um leite, alguma coisa fora, porque por algum descuido nosso, nós descuidamos e estragou lá dentro da minha casa. Então quando eu li sobre isso aqui, primeira coisa que eu pensei, não foi em nenhum de vocês, eu pensei em mim. Falei, Deus, não me deixe em nenhum momento, como nós lemos lá em Jó, não me deixe no momento da ira escarnecer, porque na hora da ira, na hora que nós estamos bravos, nervosos, é que muitas vezes nós falamos as coisas que escarnecem. E eu falei, Deus, tem misericórdia de mim e me ajuda a guardar o meu coração, porque todos nós estamos sujeitos a isso, irmão. Ninguém aqui está isento disso. Descuide lá na sua casa. Se você não vê, se você não vai jogar muita coisa da sua geladeira fora. Descuide da sua vida espiritual, e você vai ver que talvez muita coisa estragada a gente vai acabar passando para as pessoas. Mas nós vamos ficar atentos em nome de Jesus. Amém? Pela última vez, vamos cantar essa canção e nós vamos orar, abençoar a sua semana, declarar uma semana abençoada, cheia da graça, da presença e do amor de Deus sobre você e sua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Oh Jesus. Eu quero ser Pai, que possamos ser a tua casa favorita, Senhor, o lugar aonde o Senhor gosta de estar. Guarda o nosso coração, guarda o meu coração, guarda a minha boca, Senhor, que de mim, dos meus irmãos, cada um de nós possamos, Senhor, viver isso da tua palavra, que quando sentarmos à mesa com os nossos irmãos, possamos alimentá-los com a tua palavra e com aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, dá a eles uma semana abençoada, leve-os debaixo da tua paz, da tua proteção, guia-os pelas estradas e pelos caminhos, aonde eles estiverem, Senhor, a bênção do Senhor esteja sobre eles. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde a cada um, que o Senhor dê o alimento saudável a cada dia na mesa de cada um dos teus filhos. Declaramos a tua bênção, a tua proteção, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém, amém.